Bom dia a todos, eu sou Rudolf Wexler, sou habitante do planeta Terra, cidadão do mundo e cidadão brasileiro. Me formei em medicina e me especializei em pediatria, em saúde pública e em psicoterapia psicodramática. Sou professor associado aposentado da Universidade Federal de São Paulo e nos últimos 13 anos chefiei o setor de saúde mental do Departamento de Pediatria. Valdir, nos conhecemos, aprofundamos nossa amizade e me encantei com a sua obra, lendo seus livros. E várias indagações foram produzidas internamente e hoje estou tendo a oportunidade para conversar com você sobre o bem e o mal. E percebemos que o mal surge nas manchetes hoje em dia, nos jornais, nos noticiários de televisão, de uma forma alarmante e com muita regularidade. Parece que está em toda parte, entre as pessoas, sob a forma de ódio, de intolerância, de preconceito, de brutalidade. Segundo a tua experiência e seus cabelos brancos, qual o melhor remédio para combater os efeitos do lado animal do homem? É buscar o caminho do meio entre os opostos, ou seja, entre a polaridade do ego e a polaridade da alma. Reconciliar essas duas energias que se manifestam dentro de nós, estabelecer o grande tratado de paz interior, essa é a nossa tarefa. O homem que se pacificou através da lei do equilíbrio irradia paz e harmonia ao redor de si, na família, na comunidade, no país e no mundo. Se não conseguirmos realizar isso, jamais poderemos ser humanos. Continuaremos agindo como animais, lutando pela existência, nos atacando uns aos outros, simplesmente porque temos medo. Sabe, Valdir, às vezes eu me questiono se não há um espírito maligno que impede o homem de enxergar e prepara o caminho para a sua própria ruína. O mal é inato? Existe, porventura, um Satã além do ego? Se por Satã você quer dizer o líder dos demônios, um poder onipresente desde a eternidade, a minha resposta é não. Não existe outro Criador. Não existe outro ser autocriado, exceto o Criador, que não tem o seu oposto. Nenhum ser pode alcançar uma maldade perfeita em oposição à bondade perfeita do Criador. Agora, se você me perguntar se acredito em demônios, eu direi que sim. Ou melhor, direi que acredito em anjos. Acredito que alguns deles, quando abusam de sua capacidade de escolher livremente, se tornam inimigos do Criador e, como consequência, inimigos de si mesmo. Esses são os verdadeiros demônios. Na sua origem, eles não diferem dos anjos, porém são corrompidos no seu caráter. Valdir, me preparando para essa nossa conversa, eu lembrei de uma frase do Isaías no Velho Testamento, onde está escrito: eu faço a paz e crio o mal, formo a luz e crio as trevas. Haveria por trás do Criador forças malignas causadoras da desordem? Alguns povos da antiguidade acreditavam que a criação do mundo foi obra de um Deus maligno, descrito como colérico, ciumento e vingativo. Entretanto, o físico Albert Einstein opinava que não há lugar no universo para uma religião de temor, nem para uma religião de caráter moral e social. Para Einstein, era inconcebível um criador que premiasse ou castigasse suas criaturas, porque as ações dos homens são determinadas por uma necessidade externa ou interna. De modo que
Aos olhos do Criador, o homem é responsável por seus atos. No que diz respeito à constituição do universo, o próprio Einstein afirmava repetidamente que o Criador não costuma jogar dados. O que você acha disso? Se analisarmos a estrutura do universo com atenção, veremos que ele é um sistema genial de precisão matemática. O nosso planeta gira no seu eixo e percorre uma trajetória elíptica ao redor do Sol. A Lua gira ao redor da Terra. Tudo isso regido por leis imutáveis, rigorosamente exatas e incorruptíveis. Logo, é impossível que o Criador faça algo que não seja um bem, muito pelo contrário. O Criador leva suas criações ao estado perfeito de harmonia e equilíbrio. Segundo o filósofo Huberto Roden, o homem sai das mãos do Criador em estado neutro, apenas potencialmente bom e potencialmente mau. Mas ele pode se tornar melhor ou pior do que o Criador o fez, através do poder da livre escolha. Esse poder é o maior privilégio do homem e, ao mesmo tempo, o maior perigo, pois a livre escolha lhe entrega as chaves das portas do bem e do mal, do ser bom e do ser mau, do céu e do inferno. A clínica evidencia que a origem do mal continua sendo um dos problemas mais sérios que o homem se põe a si mesmo. Em carta aos Romanos, o apóstolo Paulo de Tarso escreveu: afastem-se do mal e apeguem-se ao bem. O que é o mal? O que é o bem? Como percebê-los, Valdir? A nossa jornada existencial consiste num conjunto de opostos inseparáveis, tais como espírito, carne, pecado, inocência, egoísmo, altruísmo, confusão, harmonia, sem a certeza de que um irá predominar sobre o outro. No universo há sempre um perfeito equilíbrio entre os polos evolutivos. Assim, tudo o que está em equilíbrio com as leis universais é o bem. O mal é tudo o que está em desequilíbrio. Para o homem, tudo o que apoia o seu sistema egocêntrico é o bem. O mal é tudo o que vai contra esse sistema. Uma das astúcias do mal é se apresentar sob o disfarce do que é bom. Entre as formas mais nocivas de disfarces estão as drogas e o álcool, que oferecem prazeres ilimitados. Valdir, nos tempos atuais percebo que tem uma questão que aparece muito, que é: se me dão é bom, se deixam de me dar é mal. É assim que funciona? Por que damos pouca atenção ao bem e acolhemos o mal tão facilmente? Um dos sinais que comprova o quanto nos afastamos de nossa bondade natural é o fato de que, em nossa sociedade, os valores materiais costumam ser mais admirados do que a preocupação com o próximo. Quando não há espiritualidade, o ego se apodera do trono da alma e passa a comandar o reino interior. Dominado pela arrogância e prepotência, o ego vai a todo custo em busca do gozo, da riqueza, da fama, do poder e renuncia aos valores reais da vida. Com grande tristeza, vejo pessoas de muitas posses superalimentarem seus corpos enquanto suas almas permanecem famintas. Valdir, tem uma questão que eu considero muito importante, que é o maniqueísmo,
que é uma doutrina religiosa fundada no século III, na Pérsia, e que afirmava que o mundo é dividido entre o bem e o mal, dois poderes opostos e incompatíveis. Como podemos entender essas forças poderosas que lutam dentro de nós e nos levam a desejar uma coisa, quando na verdade pensamos e almejamos outra? Em cada homem há dois homens distintos. Eles podem se tornar amigos ou inimigos, aliados ou oponentes, conforme a nossa escolha. Um é o homem interior, o ser espiritual que age em virtude da sua alma. O outro é o homem exterior, o ser sensorial que se utiliza dos 5 sentidos. Um nega o outro. O homem interior não é tentado por nenhuma paixão, ou melhor, talvez um pouco. O homem exterior fica facilmente excitado, seja para a ira, para a sensualidade ou para a soberba. O homem exterior se interessa unicamente pelos objetos que pode ter e ignora o homem interior que ele pode vir a ser. A verdade do homem interior não faz o menor sentido para o homem exterior. A busca espiritual só desperta no homem exterior quando lhe faltam os objetos do prazer. O homem interior vive para a vontade do espírito, enquanto o homem exterior vive para os objetos da vida. Valdir, tenho duas questões importantes. Quando cessará a tensão entre os opostos? Haverá uma trégua em algum momento para essa luta do ego contra a alma? Essa dualidade é um conflito para o qual não há solução racional. Enquanto o homem não se conhecer e continuar confundindo o seu ego com seu eu superior, jamais haverá um final feliz para ele. A harmonia entre os opostos só poderá ocorrer quando o homem cometer o egocídio. O apóstolo Mateus, no seu evangelho, disse: tudo o que vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês. O que fazer para não perder a sensação de felicidade? Como podemos construir uma sociedade baseada no afeto, na empatia, reservando um lugar para todos? Ou seja, facilitando com que o outro entre no nosso lugar e que a gente possa entrar no lugar do outro. A verdadeira felicidade consiste em que o homem viva em perfeita harmonia com as leis que regem o universo. Nós nos tornamos merecedores da felicidade ou do sofrimento em função das escolhas individuais que fazemos e da intenção que está por trás de nossos atos. Não devemos esquecer as palavras do célebre estudioso da mente humana, o psiquiatra suíço Carl Jung. Somos aquilo que pensamos e nós tornamos aquilo que fazemos. Portanto, afeto e empatia são o bem. Quando nos colocamos no lugar do outro, caminhamos em direção à harmonia. Caminhamos em direção à humanidade. Caro Valdir, eu recordo de uma conversa nossa passada em que se apresentou o filósofo e escritor indiano Krishnamurti, que dizia, se não me engano, o mal de nosso tempo é termos perdido a consciência do mal. E que, segundo ele, a mudança fundamental da sociedade só vai acontecer quando houver a transformação da consciência individual. Para encerrar esse nosso gostoso diálogo, eu te pergunto, somos capazes de nos salvar e salvar o nosso planeta? Quando se trata de transformar a Terra em um lugar melhor,
a nossa preocupação com o meio ambiente nem sempre se destaca. Um olhar honesto sobre o nosso relacionamento com o planeta revela que nós somos o problema. As atitudes internas das pessoas moldam a sua vida exterior, desde que ocorram a partir de mudanças pessoais realizadas com determinação e profunda consciência daquilo que estão fazendo. Portanto, é hora de começar o duro trabalho de transformação. Primeiro em nossa própria vida e depois no nosso único lar, o planeta Terra. Um bom começo é varrer todos os dias a calçada diante da nossa porta, parar de jogar lixo na rua, parar de mentir sobre nós mesmos e respeitar a natureza.